Estou atualmente em um dilema e, francamente, não sei o que fazer. Vou começar do começo. 5 anos atrás, meu vizinho de porta, Charlie, ou Charles, como o chamamos, nos informou sobre o desaparecimento de seu filho de 14 anos. Ele fez um boletim na polícia. Saiu no noticiário. Estava em todo lugar. Eu e minha esposa nos sentimos absolutamente horríveis e sempre nos oferecemos para ajudá-los da maneira que pudéssemos. Com o passar dos anos e nenhuma notícia do filho, presumimos que eles eventualmente haviam aceitado que o pior provavelmente havia acontecido. Eu e minha esposa nunca tivemos coragem de perguntar se o corpo havia sido encontrado. De vez em quando, Charles e sua esposa nos convidavam para um churrasco nos meses mais quentes. Percebemos que nenhum dos dois jamais foi o mesmo desde que o filho sumiu. Kathy, esposa de Charles, estava sempre mais quieta e reservada. E Charles parecia mais nervoso e estranho, o que até certo ponto era compreensível. Avançando alguns anos para frente, na semana passada, Charles veio até mim enquanto eu levava o lixo para fora e pediu para emprestar uma pá. Sem hesitar, fui buscar minha melhor pá, sem nem perguntar o motivo. Ele me agradeceu e disse que tinha que fazer um trabalho no quintal e que devolveria no dia seguinte. Em seguida, desapareceu para o quintal. Entrei em casa e, ao olhar por uma das janelas do andar de cima, que tem uma visão clara para o quintal de Charles, vi que ele estava cavando um buraco enorme no chão. Ele parecia estar tendo dificuldades. Afinal, ele tem 56 anos. Resolvi pegar minha segunda pá e ajudá-lo. Quando entrei no quintal dele e chamei seu nome, ele olhou para cima, largou minha pá e correu até mim dizendo: Não, tá tudo bem. Eu resolvo, por favor, apenas vá embora, perguntei. Qual é o problema? Não é nada demais, principalmente por causa da reação bizarra dele. Ele me respondeu: Eu não permito que você use essa pá no meu quintal. E então apontou para o portão como se eu fosse um cachorro. Fiquei tão surpreso com o comportamento dele que simplesmente fui embora, sem dizer mais uma palavra. Voltei para o andar de cima e fiquei espionando pela janela. Ele continuou cavando o buraco por pelo menos mais meia hora. Quando pareceu que ele havia terminado, começou a olhar ao redor, para cima, para as casas vizinhas, como se estivesse verificando se ninguém estava observando. E antes que eu tivesse tempo de me esconder, ele me viu pela janela. Tudo que pude fazer naquele momento foi me afastar casualmente. Ele estava aprontando alguma coisa, e eu queria descobrir o quê. Continuei vigiando o quintal dele de tempos em tempos, mas ele não cavava mais. Presumi que ele soubesse que eu estava de olho e que esperaria escurecer, e eu estava absolutamente certo. Às 1h30 da madrugada, ouvi o som de uma pá batendo na terra lá fora. Já estava escuro demais para ver pela janela, então saí silenciosamente e olhei por cima da cerca do quintal. Consegui ver e ouvir com clareza ele cavando novamente. Quando ele entrou em casa, aproveitei para entrar sorrateiramente no quintal e olhar o que havia no buraco. Só com a luz da lua, deu para ver um pedaço de saco de lixo preto saindo da terra no fundo do buraco. Olhei para a porta dos fundos da casa dele, depois para o buraco. Fiz isso mais 3 vezes, tentando decidir se deveria ver o que havia no saco. No fim, decidi voltar correndo para o meu quintal. E foi uma boa decisão, porque ele voltou segundos depois. Mas ele não estava mais cavando. Na verdade, ele sumiu para o outro lado da casa e não retornou. Voltei para dentro da minha casa. Fui silenciosamente para a cama, tentando não acordar minha esposa. No dia seguinte, a primeira coisa que fiz foi olhar pela janela. O buraco estava completamente tapado, e percebi que o SUV dele agora estava estacionado na rua, e não mais na garagem. Eu não sei o que aconteceu no restante daquela noite, mas algo me perturba. O que estava no fundo daquele buraco poderia ser o corpo do filho dele. Talvez ele tenha desenterrado algo que tinha enterrado ali anos atrás e levado para outro lugar. É tudo especulação. Pode me chamar de louco se quiser. Não contei para ninguém, nem mesmo para minha esposa, e sinceramente não sei o que fazer. Charles nunca me devolveu a pá, e não pretendo pedir de volta. Na verdade, ele está me evitando desde então. E algo perturbador aconteceu ontem. Por coincidência, olhei para fora da janela, na direção da casa do Charles, e vi ele parado na janela dele, olhando direto para mim.
Quando percebeu que eu o vi, ele fechou as cortinas. E isso foi em plena luz do dia. Não tenho ideia do que fazer, mas estou genuinamente aterrorizado. Morei em 3 casas na vida. 2 com minha família e a atual sozinho. Moramos na primeira casa por 15 anos, depois na segunda por mais 7, até que me mudei para a casa atual. Essa experiência aconteceu na primeira casa quando eu tinha 15 anos, nos últimos meses antes de nos mudarmos. Não me lembro da minha família ser muito próxima dos vizinhos. Na verdade, moravam 2 garotos na casa ao lado junto com o pai, com quem eu e meu irmão só falamos 1 ou 2 vezes na vida inteira. Por mais estranho que pareça, sabíamos os nomes deles, Eric e Todd. Um dia, eu e meu irmão, 5 anos mais novo do que eu, estávamos jogando basquete na entrada da garagem quando um dos 2 meninos, Todd, saiu de casa e veio falar com a gente. Não lembro palavra por palavra da conversa, mas me lembro da primeira pergunta dele. É verdade que vocês vão se mudar? Como irmão mais velho, eu conduzi quase toda a conversa. Todd provavelmente tinha a mesma idade que eu, embora eu nunca tenha perguntado. No fim da conversa, ele me convidou para ir com ele e o irmão atirar com armas de pressão, BB guns, no rio, na floresta que ficava mais abaixo, no final da rua. Aceitei, já que era fim de semana e eu não tinha nada melhor para fazer. De última hora, meu irmão mais novo perguntou se também podia ir. Não assumimos que o convite era estendido a ele, mas Todd disse que sim, e foi embora. Na tarde do dia seguinte, por volta de 1 hora antes do pôr do sol, Eric e Todd tocaram a campainha. Corremos para atender, já que nossos pais não sabiam que íamos sair para atirar com armas. Caminhar pela calçada com Todd e Eric, os 2 vestidos com roupas camufladas e carregando uma bolsa cheia de armas de pressão, foi algo realmente estranho. O nível de seriedade que eles demonstravam com aquilo era estranhíssimo para mim e meu irmão. Nós nos olhávamos o tempo todo tentando segurar o riso. Chegamos na floresta quase sem falar nada. Percebi ali que eles eram bem calados, o que talvez explicasse por que nunca havíamos falado com eles antes. Todd jogou a bolsa no chão e a abriu. Enquanto isso, Eric quebrou um galho com força de uma árvore e o jogou no rio com raiva. Eu e meu irmão nos olhamos de novo, mas dessa vez não achamos graça. Todd tirou 2 armas da bolsa e nos entregou. E foi então que soltou a bomba. Essas armas são de verdade. Eric puxou uma arma carregada da bolsa e começou a atirar nas árvores do outro lado do rio. Quando percebi que ele não estava brincando, fiquei dividido entre raiva e confusão. Peguei a arma da mão do meu irmão e coloquei as 2 de volta na bolsa. Disse que não estávamos confortáveis com aquilo e que precisávamos ir embora. Eric parou de atirar e os 2 nos olharam com expressões meio furiosas. Um deles gritou um palavrão para a gente enquanto nos afastávamos. Eu sempre tive a sensação de que aqueles 2 garotos eram problemáticos, e isso confirmou. Falei para meu irmão não falar mais com eles durante o restante do tempo que morássemos ali. Naquele jantar, contamos aos nossos pais que os vizinhos eram estranhos, mas não mencionamos nada sobre as armas. Aquela mesma noite acordei com uma brisa de ar frio no rosto. Minha janela estava completamente aberta. Senti algo duro pressionado contra a parte de trás da minha cabeça enquanto olhava pela janela. E então ouvi uma voz atrás de mim sussurrando. Shhh! De alguma forma não gritei nem pulei. Apenas fiquei calmo. Meu cérebro conseguiu entender o que estava acontecendo rápido demais. Reconheci a voz. Era Todd. Ele sussurrou que se eu contasse a alguém, especialmente ao pai dele, sobre as armas ou o passeio, ele voltaria e mataria a mim e toda a minha família. Respondi com a voz baixa e trêmula. Ok. Ele empurrou minha cabeça com a arma antes de sair pela janela. Nas semanas seguintes, por meses, vi Todd ou Eric olhando da janela da casa deles para o meu quarto ou o do meu irmão. O comportamento deles ficou cada vez mais estranho à medida que a data da mudança se aproximava. 1 semana antes de nos mudarmos, uma pedra foi jogada na minha janela às 1 da manhã. Quando abri a janela, vi Todd apontando uma arma para mim. Senti que ia morrer. Me abaixei instintivamente. Foi então que ouvi os 2 caírem na risada, gritando insultos.
Houve mais 2 ocasiões naquela semana em que eles nos importunaram. No fim, não poderia ter havido momento melhor para nos mudarmos. Depois de todos esses anos, nem eu, nem meu irmão contamos isso a ninguém. Só sei que aqueles 2 garotos eram perigosos. E foi uma bênção termos saído dali a tempo. No momento em que escrevo isso aconteceu há 2 semanas. Sempre detestei todos os meus vizinhos. Acabei de sair da faculdade e estou morando sozinho, mas isso tem um preço. Moro em uma área realmente péssima, o único lugar onde consegui pagar por uma casa. Então não dá para esperar que os vizinhos sejam ideais. Os da direita vivem com música alta, mas os da esquerda são de longe as pessoas mais assustadoras que já conheci. 2 pessoas moram na casa ao lado. Uma mulher de uns 60 anos, que não é nem um pouco simpática, e honestamente parece meio fora da realidade. E uma mulher um pouco mais jovem, que claramente tem transtornos mentais severos. Não faço ideia da relação entre as 2. Frequentemente estou sentado na varanda quando vejo a mulher mais velha segurando a mais nova, que está em um episódio de surto. Braços cruzados, balançando-se para frente e para trás, gritando, às vezes até me apontando e murmurando coisas para outra mulher. É bastante perturbador. Às vezes fico tão desconfortável que entro de volta para dentro de casa. Enfim, era uma noite como qualquer outra. Eu precisava dormir cedo por causa do trabalho no dia seguinte. Mas os vizinhos começaram a fazer um barulho fora do comum. Eu ouvia a mulher com problemas mentais gritando e surtando, enquanto a mais velha tentava conter. Isso durou cerca de 1 hora, e eu não aguentava mais. Fui até a casa delas, bati na porta com força. A mulher mais velha atendeu e disse com raiva: "O que diabos você quer?" Pedi com a maior educação possível que elas diminuíssem o barulho. Ela levantou as sobrancelhas, inclinou a cabeça para baixo, claramente irritada com meu pedido. Nesse momento, a mulher mais nova apareceu na sala gritando: "Como você ousa?" repetidamente. A mais velha assegurou para evitar que ela viesse até mim e bateu a porta na minha cara. Eu não fazia ideia do que tinha acabado de acontecer, mas claramente não consegui o que fui buscar. Voltei para minha cama derrotado. Porém, percebi que finalmente o barulho cessou na casa ao lado. Consegui dormir. Acordei com a sensação de que a noite tinha passado rápido demais. Olhei o relógio. Eram 3 da manhã. Virei de volta no travesseiro aliviado, mas logo ouvi um barulho vindo do andar de baixo. Saí da cama, fui até a porta, tentando entender se era só impressão. Como não ouvi mais nada, voltei para a cama. Menos de 20 minutos depois acordei de novo no escuro total. Não sabia o que me acordou, até que ouvi. Entrei em pânico e tateei procurando meu celular no criado mudo para ter alguma luz. Quando finalmente achei, não tive coragem de acender a luz. Olhei em volta do quarto, em silêncio total, procurando alguma figura sombria. Examinei cada canto, e mesmo no escuro, eu conseguia perceber que não havia ninguém de pé ali. Mas então ouvi novamente, e dessa vez soube de onde vinha. Olhei para a beirada da cama e vi uma forma arredondada e escura, bem na borda de madeira do estrado. A luz do celular revelou. Era o rosto da mulher perturbada da casa ao lado. Ela gritou como uma maníaca. Um grito de quem parece um vampiro sendo iluminado pela luz. Eu também gritei. Gritei enquanto tentava correr até a porta do quarto, tropeçando no meio do caminho. Olhei para trás e vi a mulher me seguindo. Bati a porta do quarto com força. Desci correndo as escadas e tranquei a porta que dava acesso ao andar de cima. Liguei para a polícia enquanto ela batia na porta e gritava palavras incompreensíveis. Quando os policiais chegaram, expliquei que ela morava na casa ao lado e que era mentalmente instável. A mulher mais velha também apareceu, ouvindo toda a confusão, e tentou convencer os policiais a deixá-la ficar. Mas os oficiais disseram que teriam que levá-la pelo menos por aquela noite. Um deles me perguntou se eu queria prestar queixa, e nesse momento, a mulher mais velha me lançou o olhar mais odioso e maligno que já vi na vida. Decidi não prestar queixa, mas o olhar dela não mudou. Os policiais levaram a mulher embora, enquanto a vizinha mais velha continuava me encarando ao voltar para casa. 5 minutos depois a vi entrando no carro e saindo.
As duas ainda moram ao lado. Estou seriamente pensando em me mudar. Aquela mulher perturbada é claramente perigosa e a outra me odeia. Às vezes o verdadeiro terror não está em filmes ou lendas, mas sim na porta ao lado. Se essas histórias te deixaram com aquele arrepio na espinha, imagine quantas outras ainda estão por aí, escondidas nas sombras da vizinhança. Curta este vídeo se você também ficou em choque com esses relatos. Inscreva-se no canal para receber mais histórias reais que parecem saídas de um pesadelo. E claro, compartilhe com aquele amigo que sempre suspeitou do vizinho esquisito, ou que precisa começar a suspeitar agora. Nos vemos no próximo vídeo, se o seu vizinho deixar.